Quantos médicos negros a gente conhece? Quase nenhum. E quando conhece, geralmente vem do exterior. Quanto engenheiro negro a gente conhece? Quase nenhum. Quando tem um grande geógrafo negro, ele se destaca e todo mundo só lembra do nome dele, que é o Milton. Aqui na ECO, a gente, quando pensa num comunicador negro de grande nome, a gente sempre lembra do Muniz. Talvez as políticas de cota tenham vindo para resolver esse tipo de problema. Por que uma população brasileira que tem mais de 50% de negros, a gente só vê um ou dois que se destacam na universidade? Não é por capacidade mental menor, isso a gente tem certeza hoje em dia, é um pensamento medieval esse. Então o que está acontecendo? É uma desigualdade social, por decorrência histórica, que a política de cotas, tanto social quanto racial, a social ela não se desliga da racial em momento algum. No Brasil é impossível diferenciar classe de cor por aqui. A política de cotas ela vem para tentar resolver esse gap que ficou, esse buraco que ficou na história. O ensino acaba sendo o principal caminho, né, para terminar com esse tipo de diferença. A universidade, a UFRJ, ela quando eu entrei aqui em 2012, no primeiro semestre de 2012, ela ainda não tinha esse sistema de cotas raciais exatamente, que ela adotou depois, mas ela já tinha o sistema de cotas sociais, que foi uma cota para onde eu entrei, que era para famílias abaixo de um salário mínimo e meio per capita e vindo de ensino público. E nessa época a gente estava talvez numa situação melhor no país, né? E ela dava um abrigo talvez melhor para os estudantes. Ela já estava com problemas no alojamento, então era muito difícil conseguir vaga no alojamento para quem tinha mais dificuldade financeira, de locomoção e tudo mais. Na época a Bolsa Auxílio era mais fácil de conseguir hoje em dia, porque tinham mais bolsas auxílio do que tem hoje em dia. Então para o aluno cotista que entrava em 2012, 2013, ele estava numa situação melhor do que eu vejo os alunos de hoje em dia, que tem que disputar um número muito menor de bolsas, entrando um número maior de alunos. A situação ainda é bem complicada, eu mesmo não consegui bolsa depois do segundo ano já por causa disso. O aluno que é cotista e vem de longe, ele tem uma dificuldade de se manter aqui porque a passagem ficou cara, porque o custo de vida no Rio de Janeiro ele é mais caro hoje em dia. O aluno cotista negro, ele se vê numa faculdade que é quase 70%, 80% dos companheiros de classe dele são brancos. Quando ele volta para a realidade dele, é exatamente o contrário, essa proporção. Ele vê muito mais negros de onde ele vem do que no lugar onde ele estuda, e qualquer mínima percepção que ele tenha de mundo, ele vai notar que tem alguma coisa de errado nisso, e o quanto isso é incômodo. Eu já passei por episódios de racismo aqui, já passei tanto com professores quanto com alunos. Eu já ouvi de professor aqui que hoje em dia muitos estudantes não gostam muito de trabalhar, e que antigamente, na época dele, com 12 anos, as pessoas já podiam trabalhar, e hoje em dia é considerado trabalho infantil. E isso ele falou num tom de deboche, como se fosse algo absurdo, né? O trabalho infantil ser criminalizado. E o trabalho infantil é uma questão que majoritariamente, os trabalhadores infantis são majoritariamente negros, então isso acaba sendo uma questão racial, às vezes sem toque. Os professores, eles parecem que eles, talvez pelo conhecimento que eles têm, eles evitam de entrar nesse tipo de polêmica, mas de aluno é que a gente pode ouvir constantemente. A gente já teve um caso de um aluno aqui que foi acusado e demitido de emprego por causa de insultos racistas no Twitter, e que hoje em dia ele é bem recebido na comunidade acadêmica, como se ele fosse qualquer um. A gente já teve caso de aluno fazendo incitação ao nazismo e tudo mais aqui. A gente passa por umas poucas e boas aqui, tanto vindo dos alunos quanto vindo dos professores. Eu acho que os professores, eles tentam segurar um pouco mais isso, mas quando você confronta eles até com a questão de classe, né, de mostrar para eles que, professor, não é mais assim, os seus alunos não têm mais o mesmo tipo de acesso que eles tinham 10 anos atrás quando você entrou aqui, eles acabam se sentindo contrariados e colocam como se o aluno estivesse fazendo uma questão de se fazer de vítima, quando não é exatamente isso. A gente já passou por episódios aqui de não conseguir vir para a aula, eu e vários outros amigos meus cotistas, por não ter, às vezes, dinheiro de passagem ou dinheiro para uma alimentação aqui, ou às vezes não conseguir tirar uma xerox porque era um livro muito longo e a xerox fica muito cara e não tem como todo mundo tirar uma xerox só e dividir pelo semestre. A universidade deve voltar a priorizar as bolsas, auxílios, voltar a priorizar bem o tratamento aos professores, porque a gente não pode ficar perdendo viagem, vindo para a faculdade à toa.
com um professor que não está estimulado para trabalhar. E eu acho que o principal problema que a gente tem aqui hoje para resolver com os cotistas talvez seja a questão da assistência psicológica. A gente está no campus aqui na ECO, onde tem a faculdade de psicologia, e a gente não tem acompanhamento psicológico algum aos estudantes em geral, mas aos cotistas menos ainda. Querendo ou não, óbvio que tem estudantes que não entraram pela cota, que tem situação de necessidade, mas geralmente os estudantes que não entram pela cota são estudantes que têm uma vida financeira melhor e que podem procurar esse tipo de ajuda. O estudante cotista, ele acaba por priorizar outras coisas, até alimentação mesmo, transporte, às vezes ajudar no sustento em casa também. Ele acaba não tendo a oportunidade de procurar esse tipo de auxílio que é muito necessário. A vida acadêmica, a gente sabe que ela é muito maçante, ela tem uma carga psicológica negativa muito forte, e principalmente por professores que não se adequaram ainda à realidade, não entendem que os alunos não vêm mais do outro lado do túnel da Zona Sul, não podem chegar aqui de táxi num dia de greve, e a gente já teve casos de professores falando isso aqui. Talvez a assistência psicológica seja o principal buraco que a UFRJ, talvez eu imagino que outras universidades também tenham para com o aluno cotista, dependendo dele ser negro ou não. O negro ainda tem mais agravante, né? Porque tem a questão racial, a questão do racismo que a gente encara aqui todo dia, principalmente no lugar onde eu fico, o nosso campus, mas eu não imagino que no Fundão e no IFIX, ou em Xerém, ou em Macaé seja muito diferente daqui. Mas eu acho que o principal buraco é com certeza a assistência psicológica. A UFRJ poderia melhorar muito nesse campo. Os alunos cotistas têm, comprovadamente, se você procurar os dados, eles têm um rendimento igual ou melhor do que de alunos não cotistas em diversas universidades do Brasil, mas isso não é feito da mesma forma, não é o mesmo esforço, é um esforço dobrado, né? É um esforço muito maior para você conseguir manter o seu nível acadêmico aqui, com essa pressão que a gente tem aqui, né? Principalmente aqui na ECO, a gente pode falar melhor porque a gente é daqui.